todas as coisas. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso é loucura. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Uma pessoa espiritual é o que precisamos ser. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem discernimento de todas as coisas, das coisas eternas e das coisas temporais. Ele tem discernimento das coisas materiais, discernimento das coisas espirituais. Ele sabe fazer distinção. Existe uma diferença entre o que é material e o que é espiritual. Existe distinção entre as coisas. E um homem e uma mulher espiritual é um homem sábio, uma mulher sábia, que sabe fazer distinção entre as coisas e que sabe colocar as coisas no lugar certo. As coisas espirituais, as coisas eternas primeiro, depois as coisas materiais. Em segundo, terceiro ou quarto lugar, depois vem as coisas materiais. Primeiro o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, primeiro a vontade de Deus, primeiro as coisas de Deus, depois as nossas coisas. Um homem e uma mulher espiritual é o que precisamos ser e nos transformar para experimentar a vontade de Deus. O homem espiritual é alguém que conhece bem e conhece relativamente como funcionam as coisas naturais, mas sabe muito bem como funcionam também as coisas espirituais. Ele serve todas as coisas, ele sabe ser, mas coloca em primeiro lugar, ele prioriza, ele empreende mais esforço, ele empreende mais energia, ele empreende mais concentração, mais da sua inteligência, mais da sua capacidade para as coisas espirituais do que para as coisas materiais, porque ele sabe que as coisas materiais são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. É preciso nos transformar em pessoas espirituais e não sermos materialistas para que possamos experimentar a vontade de Deus. É preciso nos transformar em alguém que crê que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que as palavras de Jesus dos apóstolos são a verdade. É preciso nos transformar em pessoas que façam esse tipo de afirmação, que tenham a fé correta. Nós precisamos nos transformar em pessoas que têm a fé correta. E a fé correta é essa fé que acredita que existe verdade, existe verdade. Verdade não é uma coisa relativa, existe verdade absoluta, existe uma verdade, e essa verdade se chama Jesus de Nazaré, essa verdade se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade, porque ele disse: eu sou a verdade, e o que ele falou é a verdade, e tudo mais que não passa no critério do seu caráter, de quem ele é, do que ele fez, do que ele falou, nada que não está de acordo com quem ele é, com o que ele falou, não é verdade. Ele é o nosso referencial de verdade, ele é a verdade. Nós precisamos nos transformar de uma pessoa relativista para alguém que crê que existem verdades absolutas. Temos que parar de relativizar a palavra de Deus. Foi assim no passado, não é hoje. Temos que parar de relativizar na prática. Relativizamos a palavra de Deus na prática, quando na prática não demonstramos que ela é suficiente. Relativizamos a palavra de Deus quando na prática não demonstramos que ela é suficiente. Ela é suficiente para nos salvar. A palavra de Deus é a verdade, ela é suficiente para nos salvar. A palavra de Deus é suficiente, ela é suficiente para nos libertar. A palavra de Deus é suficiente para nos curar o nosso espírito e a nossa alma. A palavra de Deus, e só a palavra de Deus. Nada mais. E tudo mais pode somente se harmonizar com essa palavra. Talvez tenha coisas em vários campos do conhecimento humano e científico que venham se harmonizar com essa palavra.
mas tudo no campo do conhecimento humano e científico, que não se harmoniza com a palavra, que a contradiz, é mentira, porque a palavra de Deus é a verdade. E para experimentarmos o mover de Deus, nós temos que nos transformar em pessoas que creem que Jesus é a verdade, que o que Ele falou é a verdade. E mesmo que entendemos todos os pensamentos, todas as filosofias que são ensinadas, se não passarem no crivo dos seus ensinamentos, não são considerados como verdade. Precisamos nos transformar nessas pessoas que creem na verdade absoluta, Jesus de Nazaré, na verdade absoluta, as palavras de Jesus de Nazaré, na verdade absoluta, a revelação de Deus dada aos profetas e aos apóstolos, para que experimentemos o mover de Deus. Não existe mover do Espírito Santo sem palavra. Não existe salvação genuína sem pregação genuína da palavra. Fora da palavra, Deus, o Espírito Santo não age. Precisamos nos transformar de alguém pragmático em uma pessoa ética. Eu disse que um dos espíritos deste mundo, deste século, chama-se pragmatismo. O pragmatismo é a ideia de que algo é bom, ou algo é verdadeiro, ou algo é importante se proporcionar resultados. Isso funciona. Se isso funcionar e der um bom resultado, isso é o que importa. O que importa é o resultado. Os fins justificam os meios. Não interessam os meios, desde que os fins sejam o esperado. Pragmatismo é isso. A grande pergunta do pragmatismo é: isso funciona? Se funcionar, está tudo bem. Não importa se é certo ou errado, não importa se é bom ou mal, não importa. Não importa se faz o bem a alguns, o importante é se funciona. Nós vivemos neste mundo. O capitalismo, o consumismo é altamente pragmatista. O mundo que nós vivemos é um mundo pragmático. Mas precisamos nos transformar de uma pessoa pragmática em uma pessoa ética. A pergunta da pessoa ética é diferente. Isso é verdadeiro? Isso é nobre? Isso é justo? Isso é puro? Isso é digno de ser amado? Isso é digno de ser honrado? É digno de louvor? Essa é a pergunta do ético. É o que Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo que é amável, nisso pensai. Ocupe a mente de vocês com essas coisas. Amém. Ocupem-se com essas coisas. Precisamos ser éticos, ser transformados em pessoas éticas mais do que, e não ser pragmáticas. É preciso que haja essa transformação em nós. Os resultados nos interessam sim. Nós queremos resultado. Queremos resultados. Resultados são importantes, mas não são importantes a qualquer preço. Resultados não são importantes abrindo mão da verdade, abrindo mão de métodos corretos. Nós temos que ter os resultados positivos sim, mas fazendo a coisa certa, do modo certo. Queremos o resultado certo, fazendo a coisa certa, do modo certo. É esse resultado certo que interessa. Temos que parar de ser pragmáticos. Quantas vezes se usa argumentos pragmáticos? Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas nas simples coisas da vida, em simples coisas da vida, as pessoas costumam usar esses argumentos pragmáticos. É preciso nos transformar, e aqui eu já vou estar encerrando, de alguém soberbo em uma pessoa humilde. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, passem por essa metamorfose.
Transformem-se para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Você quer experimentar uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer experimentar a salvação de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa? Então é preciso você passar por essa transformação. Transforme-se em uma pessoa centrada em Deus. Transforme-se em um indivíduo que vive em comunidade. Transforme-se em uma pessoa espiritual e não uma pessoa materialista. Transforme-se em alguém que crê que Jesus Cristo é a verdade, que vive à luz dessa verdade, que crê em uma verdade absoluta. Transforme-se em alguma pessoa ética, que tem uma vida correta, que usa métodos corretos para alcançar os fins desejados. Transforme-se em alguém humilde. É preciso transformar-se em alguém humilde. É preciso deixar a soberba de achar que você é melhor do que os outros, que os seus talentos são melhor que os outros, que a sua família é melhor do que os outros, que seu emprego é melhor do que os outros. De achar, e há essa tendência do ser humano. Às vezes a gente olha para nós mesmos e diz: eu sou bom, eu sou o cara, eu sou fera. Antigamente eu sou a mina, eu sou. Parar com isso. Nós não somos nada sem Deus. Tudo que somos vem dele. Tudo que somos vem dele. Então, em vez de ter uma atitude de orgulho, de soberba, nós temos que ter uma atitude de humildade. E a atitude de humildade diz assim: Senhor, graças a Deus por tudo que o Senhor me fez ser, por tudo que tenho, é pela graça do Senhor. O que sou, o que tenho, é por tua causa. A atitude de humildade diz assim: graças te dou, Senhor, porque tem pessoas com qualidades, com habilidades, com dons que são diferentes de mim. Graças te dou, porque o Senhor é rico em sua sabedoria. A tua multiforme sabedoria, a tua multiforme graça distribui dons, talentos, habilidades de maneiras tão diferentes. Sabe valorizar o outro. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe valorizar o outro, que não se orgulha. Não se orgulha de nada, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: longe esteja de mim gloriar de alguma coisa, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, a única coisa que eu tenho que me orgulhar é de ser humilhado. A única coisa que tem que nos orgulhar é de ser envergonhado, é de ser perseguido, caluniado, por causa da nossa fé sincera em Jesus, do nosso compromisso radical com o Senhor Jesus Cristo, por causa da nossa vida de obediência, de integridade diante dele, de uma vida de justiça, de amor e de misericórdia, uma vida de identificação com a sua cruz. Paulo diz: longe esteja de mim gloriar, a não ser isso. Fora isso, nós temos que ser humildes, ter o mesmo sentimento e a mesma atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que humildade é isso, é ter a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus uma coisa que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. Ele sendo Deus eterno, Ele sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sendo Deus assim, com os atributos divinos, Ele esvaziou-se do direito de utilizar esses atributos. Ele continuou sendo Deus enquanto homem, mas abriu mão de utilizar esses atributos, mesmo sendo Deus. Não considerou ser Deus uma coisa que devia se apegar, mas ele esvaziou-se de suas prerrogativas, dos seus títulos. Ele se esvaziou e assumiu a forma de homem, e em forma humana assumiu a forma de servo. Ele assumiu o título de servo. Nós precisamos nos transformar em pessoas humildes, fazer o que Pedro disse: vistam o avental da humildade. Deixem a soberba, porque Deus resiste à soberba.